O Flamengo só espera a proposta, pois já está definido. Vai vender o atleta. E se bobear, antes mesmo do Mundial, pois quer reforçar o elenco. Péssima notícia. Craque rubro-negro só retorna aos gramados no Super Mundial. E o processo de fritura do treinador já começou. E ele mesmo não está se ajudando. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos lá. Vamos começar falando de uma boa notícia. Matias Vinha, a partir de agora, está treinando com o elenco, sem restrição. Ah, então ele pode voltar a jogar já contra o Botafogo? Não, não. Há quem diga que ele deva estar relacionado para o jogo contra o Palmeiras, isso mesmo. Mas, de certeza mesmo, que o jogador vai estar com a delegação rubro-negra no Mundial de Clubes, no Super Mundial de Clubes, ou conforme a FIFA queira, a Copa do Mundo de Clubes. Outra boa notícia, Eric Pulgar e Alan pode já estar à disposição do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras. Se vão jogar, outros 500, mas já devem estar à disposição. Provavelmente devam entrar em campo aí, sim, contra o Deportivo Táchira. O Flamengo precisa vencer e é a última partida do mês de maio, a última partida do Flamengo antes da Copa do Mundo de Clubes. Já que estamos falando de Palmeiras, Gerson retorna contra o Verdão. Porém, Wesley fora por ter tomado o terceiro cartão. E para o seu lugar, todo mundo já sabe. Se não tiver nenhuma surpresa aí no decorrer da semana, Varela deve ser o seu substituto de imediato. O jogo contra o Palmeiras, olha que situação. Se o Flamengo perder, o Palmeiras abre 7 pontos. Se o Flamengo empatar, continua em 4. Pois, se o Flamengo vencer, cai para 1. E é esse o espírito que o Flamengo quer entrar para o jogo contra o Palmeiras. Quer terminar aí essa primeira parte antes do Mundial de Clubes, já que não tem como mais chegar à liderança do campeonato, quer ficar o menos possível de distância do líder. Então o Flamengo aí vai em busca da vitória. Continuando a falar, Georgiano e Arrascaeta foi poupado contra o Botafogo. Mas aí tem uma incoerência. Porque informações que vêm lá de dentro do ninho do urubu fala, Georgiano foi poupado contra o Botafogo no domingo agora, mas deve ir a campo contra o Botafogo da Paraíba. Qual jogo é o mais importante? O Flamengo ainda receoso em perder para o Botafogo da Paraíba? Aí, sincero e honestamente, não quero. E a gente já vai aproveitar o gancho e entrar na situação aí do processo de fritura de Felipe Luiz. Se o Flamengo perder para o Botafogo da Paraíba no Rio de Janeiro, eu não acredito que isso venha acontecer. Futebol nos prega surpresas. Na década de 90, 2000, o Flamengo perdeu para o Santo André. O Asa já tirou o Palmeiras. Clubes da Série A esse ano já perderam para times aí da Série C e da Série D. Mas não é possível. Não é possível. Aí não tem nem que esperar. É já pegar as coisinhas e já sair do Maracanã de demitido.
É sair do Maracanã demitido. Mas eu não acredito que isso venha acontecer. O que eu falo é questão da incoerência, né? Preserva num jogo contra o Botafogo, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, e um jogo não tão impactante quanto um clássico. Ainda mais que o Flamengo ainda traz uma vantagem, trouxe uma vantagem para o Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Já que estamos falando dessa situação, a fritura, o processo de fritura contra o Felipe Luiz já começou, gente. Já começou. Todo treinador que começou a ter a sua escalação vazada não durou muito tempo no comando do Flamengo. Não durou. Domenech Torrent, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Vitor Pereira, Tite, Sampaoli. Esses, quando começaram a ter as suas escalações vazadas, foi questão de tempo para simplesmente ser comunicado da sua demissão. O que você está querendo dizer com isso, Romulo? Que Felipe Luiz vai ser demitido a qualquer momento? Tomara que não. Tomara que não. Os resultados vão dizer daqui para frente. Por quê? Vamos lá. Internamente, BAP já começa a sofrer pressão dos seus aliados. E lembrem, o BAP deixou bem claro que o Felipe Luiz seria avaliado constantemente e que não garantia ele ser o treinador do Flamengo na temporada 2025. Se lembra? Nas eleições? Pois bem, então, isso vem acontecendo. E aí, o que está sendo comentado? Vamos lá. Felipe Luiz dá declarações no começo do ano que não conseguiu entender a situação de Charlie Alcaraz. Mas o time estava ganhando, não estava precisando desse tipo de jogador, passou. O Alcaraz hoje é um do destaque do fraquíssimo Everton lá na Premier League. Já começa por aí. Segunda, o não aproveitamento da base e a insistência com os chamados medalhões. Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Juninho. A contratação do Juninho também não surtiu efeito. Tá? Não surtiu efeito. Mas passou. Então, a liberação do Alcaraz não caiu bem. Como quando o time estava ganhando e estava jogando bem, relativamente bem, passou despercebido. Só que agora vê a importância de ter um jogador aí mais cascudo para o meio de campo. E o Alcaraz tinha feito uma boa pré-temporada e depois do jogo lá que ele fez o gol de cabeça, que foi comunicado que ele sairia no dia seguinte. E ele estava jogando bem. Então isso aí já são pontos que estão pesando na avaliação feita do Felipe Luiz. O não aproveitamento da base. As declarações, principalmente essa última, chamando o Matheus Gonçalves de anárquico, que não respeita, que não se esconde, que é individualista. A mesma declaração fora utilizada com o Lohan. Não foi chamado de anárquico, mas que o Lohan não se empenha, não se dedica, é individualista, não segura a posição, tudo isso. O Wallace Ian, que fez um bom campeonato carioca, não vem tendo oportunidades, e aí entra o questionamento. Algumas pessoas internamente próximos de BAP, da sua, como se diz, da sua base aliada no Flamengo, porque a gente sabe que o Flamengo é politicagem.
E se o futebol anda mal, tudo começa a cair em cima do presidente. E aí a base começa a sofrer. A base aliada aí começa a sofrer e a pressão começa a ficar enorme. Tem gente que questiona, e a gente trouxe aqui. Por que o Alaciano não tem chance, mas o Juninho tem? O Alaciano tem 4 gols, o Juninho tem 2. Outro ponto que é colocado aqui, o declínio físico do Clube de Regatas do Flamengo. Jogadores chegam a um certo ponto que estão mortos, extenuados, e há quem culpa o estilo de jogo de Filipe Luís. E o Filipe Luís mesmo, isso ele não esconde, isso ele não foge. Que ele falou que ele exige o máximo dos atletas. Tá aí. Tá aí. Então o Filipe Luís começa a ser avaliado. Há quem diga, se contra o Palmeiras, ele passando do Botafogo da Paraíba, se contra o Palmeiras, o Flamengo tiver um revés, e dependendo de como é esse revés, ele não vai treinar o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Há quem diga. Porém, outra parte que apoiaram o BAP, na base do BAP, diz que tem que esperar o time ter os reforços e ver como o clube vai, como o Flamengo irá se comportar, principalmente na Copa do Mundo de Clubes. Principalmente na Copa do Mundo de Clubes. Então, o Filipe Luís começa a ser questionado. Eu vou ser bem sincero, eu não queria que ele fosse demitido. Acredito que ele ainda possa, sim, a trazer muitas alegrias para o Flamengo. Só precisa deixar de ser teimoso e rever aí seus conceitos, principalmente em relação aos medalhões. É aquilo que eu estou sempre falando aqui. O discurso dele, quando ele assumiu o Flamengo, só serviu para o Fabrício Bruno, que ele ia colocar os melhores. E aí ele tira o Fabrício Bruno e coloca o Léo Ortiz na posição. Depois disso, o discurso não serve. Não serviu para Bruno Henrique, não serviu para Cebolinha, não serviu para Michael, não serviu para Juninho, não serviu para Luiz Antônio. Esses são sempre os jogadores que estão sempre sendo escalados, ou de titular ou entrando. Essas são sempre as mesmas substituições. E isso não vem pegando bem, caindo bem. Vamos aguardar. E para a gente finalizar, dentro do Flamengo já se vê a possibilidade de sim, real, se a proposta pelo Wesley chegar e ele ser vendido antes do Mundial de Clubes. Por quê? O Flamengo quer ir ao mercado. Como teve esse aceno aí do Manchester City, que quer o jogador, mas quer o jogador para a Copa do Mundo, o Flamengo agora não irá se opor. Só espera a proposta chegar de forma oficial. Lembrando, a janela de transferência especial para o Super Mundial abre-se no dia 2 de junho e vai até o dia 10. Então, nesse período, tudo pode acontecer. É aguardar. O certo é que o processo de fritura contra Filipe Luís já começou. E agora, se o time não voltar aos trilhos das vitórias e jogar bem, tudo pode acontecer. Isso é o Clube de Regatas do Flamengo. Um time que nos últimos anos tem a fama de triturar fritar, melhor dizendo, todos os treinadores. Vamos aguardar para a gente ver. Cena dos próximos capítulos. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Sentou o dedo no like? Dá essa moral pra gente. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.